Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Vai Ter Café, com essa figura ilustre, esse meu irmão de coração, William Seven, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Feliz, né? Nossos Eu encontros sempre são felizes, né, Renan? eu estou muito feliz. Na verdade, vocês vão hoje descobrir várias peculiaridades do William, várias coisas bacanas, de como que ele começou nessa profissão mágica que é o ilusionismo, é a mágica, é a arte, é o teatro, enfim, tantas artes que o William vem trabalhando há muitos anos, né? Bom, vamos começar do começo. Você nasceu aonde? Me conta um pouco mais como é Eu que... nasci em Rio Claro, interior de São Paulo. Enfim, morei em Rio Claro até a maior parte da minha vida. Eu morei em Rio Claro. Não sei agora, se a maior parte já faz tanto tempo que eu vivo. Mas assim, aos 6 anos de idade, minha mãe era viúva, né? Não conheci meu pai biológico, ele faleceu no acidente de automóvel. Minha mãe estava grávida de mim, de 3 meses mais ou menos. E daí eu ganhei um kit de mágicas quando era pequeno. Eu sempre falo isso no meu show, né? Sim. Ganhei o kit de mágica e é verdade. E aí eu fiquei o mágico ali. Eu lembro que eu cantava também. Eu ficava atrás da porta com uma escova da minha mãe e tinha que me apresentar. Eu ficava atrás da porta. Era meio mala, né? E aí veio um circo em Rio Claro, na minha cidade, e ali tinha o circo era o circo Landor Fate, o mágico Júlio Lipan, Francês. o mágico francês, Monsieur Lipan, e que era, né, mentira, na verdade ele era argentino, e ele conheceu minha mãe naquele dia. Eu costumo falar que eu fiquei apaixonado pelas mágicas, minha mãe se apaixonou pelo mágico, né? Eles se conheceram, começaram a namorar e juntaram os trapos, daí ele virou meu pai, né? Me criou tudo e a gente tinha essa ligação, muito forte, né? Sempre tivemos. Uhum. E isso, daí a gente já excursionei com o circo, com ele a partir daí, né? Depois a gente fez um intervalo ali, ele montou uma fábrica de grandes ilusões em Rio Claro, é uma fábrica de grandes ilusões da América Latina em Rio Claro. Então, para você saber, então, o pai do William foi um grande criador, uma grande referência de mágica, tanto no Brasil como fora do Brasil, Isso. né? E imagina vocês quanta habilidade e quanto capacidade tem que ter para criar uma mágica nos bastidores. As pessoas não sabem, mas dá um trabalho enorme, né? Sim, sem dúvida. Dependendo da mágica, ou, né? O processo de criação de uma mágica envolve muito conhecimento, muitos anos de conhecimento, você criar, né? Porque você cria com aquilo que você tem, com a bagagem cognitiva que você adquiriu nos anos, né, da sua vida e tudo. Então, a criação vem a partir do que você tem dentro das suas experiências de vida, né? Sim. E ele fabricava grandes ilusões e, enfim, exportava, né? Inventou alguns efeitos, como uma levitação onde uma mulher desaparece no ar e tudo. Então, 360 Levitation, Asra Levitation, Uau! Júlio Lipan. Uau! Estava falando sobre a criação, sobre a vida em Rio Claro. Conta um pouco também sobre o bar que vocês tiveram. Vocês tiveram um bar em Rio Pois Claro, é, cara, a gente teve um bar chamado Magic Bar. Magic Bar. Era um bar no mezanino de um hotel em Rio Claro, né? E era um bar temático de mágica. Então tinha mágica nas mesas todos os dias, tinha show de mágica no palco aos sábados. Naquela época podia fumar dentro dos estabelecimentos, então tinha o cinzeiro era uma cartola, o cardápio era um baralho. E até hoje, cara, eu vou em Rio Claro e as pessoas falam: Ah, você era dono do Magic Bar, por que você não abre outro? Pô, que Uau! época boa. E assim, o teto do bar era cheio de cartas, o número da mágica da carta que gruda no teto, né? Sim. E aí eu fazia todos os dias. Então, eu costumava dizer que aquele teto era
uma poesia, assim, porque era uma mistura de várias histórias, de fechamento de, sei lá, de negócios, brigas, uniões, noivados, sabe? Muitas histórias ali que eram celebradas ali no Magic Bar. As pessoas iam lá e reservavam. E era legal que aos sábados a gente segurava a reserva até 11 horas da noite. Então, o bar estava vazio Sim. até 10h40. De repente. De repente, e assim, todas as mesas reservadas. A gente falava, cara, não vem ninguém? Não, tá tudo reservado. Em 10 minutos lotava. Você já fazia mágica nessa época? Fazia. Fazia, você ia pro palco. Eu que fazia nas mesas todos os dias. Você fazia close-up. 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 Explica para as pessoas, então, a diferença de close-up, que entendo que seria uma mágica de proximidade, para show, para palco. Quais são as categorias que existem na mágica? Bom, tem a mágica de proximidade, que é que eu mais... Não é que eu mais gosto, mas é uma das que eu mais gosto, né? Difícil falar que essa eu gosto mais, mas é a mágica de proximidade, onde eu faço mágica para pequenos grupos, mágica com bolinha, com baralhos, moedas, coisas do cotidiano, guardanapos e coisas assim. Tanto é que, e essa é a modalidade que eu ganhei o prêmio, né? Você vai falar. E aí tem também mágica de palco, a mágica, tem o Parlor Magic, ou mágica de salão, onde é uma mágica que eu faço muito nos lugares que a gente trabalha junto, né? Que é a mágica falada, onde a gente, enfim, muitas vezes conta uma história ilustrando com mágica, né? Sempre muito, é uma comunicação, a mágica em pé, no palco, enfim. O close-up pode ser sentado atrás de uma mesa, pode ser walk-around, também andando entre as pessoas. Aí na categoria de palco tem um monte de coisa, manipulação, e na de close-up tem cartomagia, micromagia, cartomagia com baralho, né? Micromagia com utensílios menores. Moeda, enfim, coisas pequenas e que não envolvem apenas baralho. Também baralho, mas muitas outras coisas. Palco, tem a Parlor Magic, tem manipulação, tem a magia clássica, onde o mágico ele se porta de uma maneira mais séria, né? Mais vestido de uma maneira específica, onde ele faz números de mágicas mais clássicos, mas geralmente é musicado, né? Não é falado. Enfim, tem Grandes Ilusões, que é que meu pai fazia, né? Gostava de fazer, onde a mulher é cortada ao meio e é colada depois de cola. Enfim, transposições, sai de um lugar, aparece em outro, aparições de helicóptero, de carro, enfim. Então tem a mágica, tem mentalismo, né? Onde o mágico adivinha situações e coisas. Falando em mentalismo, me veio aqui a figura do Alejandro e do Juan, que são colegas mágicos, colegas do... Grandes amigos. E foi pelo Alejandro que a gente se conheceu. Não sei eu fiquei lembrando hoje de manhã, falei, cara, da onde... Bom, a gente se conhece há muito tempo. Eu entendo, quase 20 anos, talvez? Mais de 20 anos, por aí. Por aí. Poucos anos. Quando, na verdade, vocês estavam fazendo um show com vários mágicos em Sousas, Joaquim Egídio, Sousas. Isso. Eu acho que talvez em prol ao seu pai. Né? Meu pai teve um câncer cerebral, faleceu em decorrência desse câncer, né? E aí, na época, o tratamento era muito caro, um tumor... ele é primário, né? Ou seja, não dá metástase, mas a característica dele é que ele é intracraniano, né? Cerebral, e se desenvolve muito rápido. Então não tem o que fazer. Tem sobrevida, né? E aí esse tratamento era muito caro. Então a quimioterapia era por comprimidos caríssimos e tudo, e a gente fez alguns shows com amigos, né? Grandes amigos, para levantar esse custo, e cada um ajudou de uma maneira. Foi muito bacana. Uns cederam, venderam, fizeram rifas, e outros cederam um microfone especial
para rifar, para vender entre os mágicos, o outro fez show e todo mundo se Sim. uniu, porque ele era muito querido, né, Como você. na mágica. Como você. É. E nesse dia, num intervalo de show de palco, eu estava assistindo e o William veio fazer para mim uma mágica e deixou uma carta que tinha um contato, seu contato na carta. Eu falei, ué. E foi daí que surgiu essa união, essa amizade tão linda. Falando sobre criatividade e sobre o mercado de mágicos, né? Eu queria entender quem são suas referências de grandes mágicos, né? E como que você cria suas mágicas? Em que momento que você para e fala, nossa, vou fazer isso com aquilo né? E como que é o processo de criação? Bom, referência eu tive de maneiras diferentes, muitas referências, né? Tive referência, obviamente, do meu pai, apesar de ele nunca ter me ensinado nada, assim, a fazer mágica, ele sempre me colocou nos meios, sempre me deu livro, sempre me pôs em congresso, sempre... Então, isso, e vendo, ajudando, eu ajudava ele, então eu aprendi muito com ele, né? Uhum. Como na época, depois que eu fiz teatro, eu passei a entender melhor esse processo da pessoa que está no palco e o William, né? Uhum. O William que está Sim, aqui sim. e o artista ali, né? Sim. Mas assim, tive muitas referências. Meu pai foi uma, que deu essa referência, enfim, de como se portar cenicamente e como, enfim, viver a mágica ali, né? Juan Tamariz é uma fonte de inspiração. Eu ouso dizer que ele é um espanhol. Para mim, ele é ainda vivo, né? O mestre mais contemporâneo, sem dúvida, o mais influente, não só para mim, mas para muitos mágicos, né? E assim, a lenda viva, sabe? Uhum. Tenho certeza que quando daqui 60, 70 anos vamos falar, pô, Juan Tamariz foi um criador da mágica, né? E grande personalidade, teórico, vivo, Juan Tamariz. Arturo Dias Canio, espanhol também. A mágica espanhola em si é maravilhosa, para mim é o topo da mágica, né? Na Espanha. Agora, assim, o meu processo criativo, infelizmente, eu gostaria muito que ele tivesse uma hora marcada, que a criatividade surgisse no momento, agora eu vou me sentar e vou criar. Uhum. Ela sempre surge nas horas mais, algumas vezes caóticas, outras vezes inesperadas, todas as vezes inesperadas. A ideia prima, né? Uhum. Depois, quando você estabelece uma ideia e fala, é isso, você tem que parar, tchau, eu preciso ir embora, e eu preciso criar e desenvolver naquele momento, e a partir daí, sim, tem-se uma disciplina onde você senta e vai montando, né? Colocando bloquinhos, vai moldando, estruturando, lapidando, né? Mas é isso, meu processo criativo vem de momentos inesperados. Eu gostaria muito que tivesse um estalar de dedos, ele aparecesse. Já vou mais uma aqui. Falando sobre processo, é um ato que eu tive o privilégio de ver, não só uma vez, mas algumas, é o seu ato A Maçã, que é um ato premiado internacionalmente em 7. 2017. 2017. 2017. 2017 eu ganhei o prêmio latino-americano, o prêmio Grand Prix, um prêmio bem legal que ele está acima do primeiro lugar, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro e o Grand Prix. E é um prêmio até raro, não é raro, mas nem sempre sai o Grand Prix, né? Que é a pontuação máxima ali entre todos os jurados nos quesitos que estão ali. E aí isso me deu aval para ir para o Campeonato Mundial de Mágica na Coreia do Sul, que acontece a cada 3 anos também, em diferentes partes do mundo. Calhou de ser na Coreia do Sul, longe pra caramba, foi super logística, né? Não só para conseguir, enfim, chegar até lá, mas um processo bem difícil, porque
os artistas, né, infelizmente não temos muita facilidade, digamos assim, né, de grandes saltos. Aí eu ganhei o 4º lugar e depois eu competi... 4º lugar do mundo. No Mundial, 4º lugar do mundo. E aí, em 2000, daí teve a pandemia e tudo. Em seguida, acho que em 2020, eu competi no Canadá, em Quebec, com o mesmo ato um pouco mais estruturado, diferente. E foi uma super experiência. E ali eu ganhei o 7º lugar. Muito bacana, muito bacana. Falando sobre o ato da maçã, é uma obra-prima, assim, na minha percepção. E eu queria que você me falasse, na verdade, a criação da maçã como foi, né? Que envolve a salma, envolve Sim. todo algo, né? A maçã, é isso, ela surgiu do nada, o conceito básico, né? Eu fui dar uma conferência, nós mágicos, a gente se reúne para passar e trocar ideias, então eu passo o meu conhecimento, então a gente dá uma conferência, e nós nos juntamos, comemos, bebemos e aprendemos, depois a gente faz uma troca, daí tem em congressos também, tudo. E eu morava em Florianópolis e lá eu percebi uma necessidade de falar sobre assuntos, sobre juntar música e mágica, né? E a importância disso e tudo. Eu dei uma conferência teórica, 1 hora só de teoria. Eu falei assim, agora eu vou mostrar na prática o que eu estou fazendo. E aí, eu resolvi mostrar isso porque eu gravo tudo que eu faço. As ideias, os meus ensaios, depois eu vou apagando, né? A maioria, 99% eu apago. Mas aquele 1% eu falo, nossa, isso eu vou deixar. Fazendo essa limpeza, eu encontrei eu fiz um número que eu me enganei a mim. Eu falei assim, obviamente, depois eu falei, nossa, voltei e falei, eu lembrei disso. Daí eu falei, nossa, que legal. E resolvi mostrar nessa conferência a teoria que eu estava falando ali, na prática com esse número. E a reação foi muito legal, foi muito boa. Eu falei, vou desenvolver. Comecei a desenvolver aquilo e apresentei para a Salma um personagem que a gente não sabia o que era, quem era, como era, mas ele tinha ele sofria, tinha um sofrimento ali, né? Porque as coisas sumiam e ele se incomodava. Ele era o mágico que a gente chama, tem a vítima, a testemunha e o assassino, né? O mágico assassino é o mágico que ele... Agora eu pego isso aqui, estalo os dedos e desaparece. Ele faz com intenção. A vítima é quando ele se assusta com aquilo, porque ele não sabe como aquilo aconteceu. E a testemunha é aquele que olha e simplesmente as coisas acontecem, ele é testemunha daquilo e não necessariamente ele é o que provoca, né? E eu era vítima. E aí tinha uma cena, para eu fazer um movimento, eu pegava uma arma imaginária. E como eu falava de música, eu coloquei a trilha sonora, um som de... E que me dava brecha para fazer um segredo, né? Um negócio mágico, que eu não posso contar, infelizmente. E aí, fazendo isso, eu mostrei para a Salma. A Salma é minha esposa, e eu costumo mostrar para ela as coisas que já estão quase prontas. Porque aí, no processo, se eu mostro antes, pode ser que eu não consiga expressar direito e ela fala, mais ou menos, não gostei. Eu quero mostrar para ela agora, ou ela gosta ou não, né? E eu apresentei, ela ficou assim, parada. Daí ela falou, tá tudo bem com você? Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Esse é um personagem, né? Ela falou assim, nossa, mas isso é muito forte. Quem é essa pessoa? E há um tempo atrás, eu tinha falado, Salma, eu tinha montado um espetáculo, que era o Encantos e Aventuras, e tinha falado para ela, Salma, a gente precisa montar um espetáculo que trabalhasse nós dois juntos, né? Porque ela me produz, faz a produção também, né? Cara, vamos trabalhar junto. Daí, nesse momento, quem é esse cara? Eu falei assim, nossa, ele tem Alzheimer.
E minha esposa, ela é doutora, fez mestrado, doutorado e pós-doc, estudando o efeito de exercícios físicos para pacientes com Alzheimer. Então eu falei, cara, a gente tem tudo na mão, vamos fazer isso. E aí esse personagem começou a surgir, daí tudo começou, e aí virou a maçã, a gente fez uma analogia da fruta da maçã à doença do Alzheimer, e aí tudo começou a se desenrolar e foi um grande achado, assim. E só uma coisa, Lógico. a gente apresentou, eu competi no Campeonato Latino-Americano de Mágica, esse número não tinha mostrado para ninguém. Ninguém nunca tinha visto. E eu não sabia qual seria a reação. Porque é uma coisa muito lado B, né? Não é uma coisa, uma mágica tradicional, é uma coisa muito, né, diferente. E forte, como você falou, é um tema forte. Né? E que envolve uma entrega ali do personagem, né? Que não sou eu sou o Nicolau. Eu vou até pegar um gancho. Ele é forte, você usa de uma forma, sempre usou uma forma de humor também, muito bonita, e até voltar, né? William tem esse lado de um humor muito leve, muito, não sei como é que definiria isso, né? Assim como os seus mestres têm, né? Um lado não de deboche. Não é a comédia. Não está debochando ninguém, mas, né? Sim, um humor clássico, um humor mais, digamos, sutil, por assim dizer, né? Sutil, essa é a palavra. Onde o humor não é contra ninguém, né? e nem a peça principal, né? Ele passa por ali. Assim. Sim. E aí eu apresentei, né, no campeonato latino-americano, pensando assim, cara, eu gosto, a Salma gosta, tinha mostrado para 3 amigos, os 3 amigos gostam. Se meia dúzia gostar, beleza, eu queria publicar essa ideia. É a única maneira que você tem de publicar uma coisa que é sua, isso que é meu, né? E aí foi uma surpresa, porque eu não imaginava mesmo, não é assim, eu não imaginava, que ia ter aquela comoção, né? O teatro foi abaixo, as pessoas aplaudiram em pé. Quantas pessoas? Tinha mais de 500 pessoas. Tinha 300 e poucos mágicos. Mágicos do mundo aplaudindo. Inteiro, aplaudindo assim, muito. E eu tinha ensaiado na competição, você fala, vou fazer esse número, você passa mais ou menos a luz, e eu tinha ensaiado de terminar, eu estou atrás da mesa, eu levanto, abaixava e ia embora. Mas na hora que acabou, e tinha que dar um blackout, na hora que acabou, foi tão aplaudido, que o cara do teatro acendeu todas as luzes. Que isso. E o pessoal continuou aplaudindo, eu fiquei sem reação, cara. O que eu faço, né? Não sabia o que fazer. Daí eu fui lá pra frente, agradeci, chorei, vibrei, foi uma surpresa. E aí foi esse prêmio, e esse ato é um fragmento do espetáculo, né? Sim. Da maçã, que, cara, a gente apresentou, eu fiquei em cartaz 1 mês no Sesc Copacabana, com a produção da Helena Zrolevich, que é a Helena, grande amiga, agora... Irmãzaça, um beijo. E quando a Helena estiver aqui em Campinas, a gente vai sair, e a próxima não vai ter café. Vem aqui, eu quero você aqui. E depois passar em casa, Helena. Lógico. Ou antes. E aí, eu estava apresentando, e tem uma cena que o personagem tem um devaneio, né? Ele tem Alzheimer, é uma peça muito forte, densa, não tem comédia, apesar de ter algumas coisas, tem um leve humor, assim, mas é muito sério, né? Eu não poderia brincar com um tema tão importante e relevante como o Alzheimer, né? E aí o personagem aponta para a plateia e fala, eu preciso da ajuda de um voluntário. Daí acende a luz da plateia, você pode me ajudar? E aí a cena é um blackout e ele se perde, ele sofre, porque ele está sofrendo com aquilo não está acontecendo realmente. E depois acende a luz e ele chama outra pessoa. E aí eu não sabia que o Renato estava lá, no Rio, assistindo. E eu cheguei e falei assim, você poderia me ajudar? Acendeu a luz? O Renato. Eu falei assim, nossa, me deu um... Cara, não, peraí. Me perdi total, foi surpresa, ninguém me avisou. Daí o Renato fez assim, você pode me ajudar? O Renato fez assim, posso, já estava levantando. Daí, blackout, né? Daí eu chamei outra pessoa. Mas foi muito legal, foi uma surpresa. Naquele momento eu falei assim, eita!
Me perdi um pouco, mas foi muito bacana. O William estava comentando aqui sobre a premiação que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, que acredito que é um lugar muito forte relacionado à mágica. Como que é isso no Brasil? Se alguém quer aprender mágica, quais são as referências? Quais são os países fortes que incentivam ou que, né, as pessoas buscam isso? Como Na minha funciona? opinião, o país mais forte na mágica e que a mágica é uma constante, se vê sempre alguém muito novo fazendo uma coisa brilhante, que é a Espanha, né? A Espanha, teve um grande teórico chamado Arturo de Ascânio, e ele teorizou todos os processos da mágica, micro, macro, em muitos aspectos, né? Ele teorizou cada movimento e ele morreu com um baralho na mão, né? Uau. Ele era um cara, ele era um advogado e vivia a mágica, um grande mestre. Isso fez com que a mágica da Espanha crescesse de um jeito assombroso, assim como o Juan Tamariz, que tinha um programa de televisão que passava toda uma vez por semana, então era muito conhecido. E passavam informações, não era uma coisa segregada. Antigamente no Brasil, hoje em dia já não, mas antigamente no Brasil, na época que eu era criança, tinha as associações de mágicos. Para entrar numa associação de mágicos, você precisava mostrar uma mágica muito bem feita, passar por um crivo de algumas pessoas, e aí a partir daí você participava da associação, mas ninguém ensinava mágica, ninguém passava nada. E os espanhóis, o contrário, cara, quanto mais melhor, quanto mais mágicos melhor, quanto mais difundir melhor. E boa mágica boa, sabe? Uhum. Com conceito, com ideias, olhado para o lado da psicologia, o lado visto pelo lado não só do entretenimento em si, mas de tudo que envolve a arte mágica, né? Psicologia, entretenimento, técnica, Física. tudo, né? É uma arte bem complexa, assim. E eles teorizaram, difundiram e fizeram a mágica. Então, Espanha é o melhor lugar. Agora, aqui no Brasil, nós temos sites muito bons que ensinam mágica. E a gente pensa, pô, mas não deve ser muito bom, talvez tenha um preconceito, mas, por exemplo, vou dar um Claro. exemplo. Inclusive, tem um workshop meu nessa plataforma de quase 4 horas de mágica, de teoria e técnica e, enfim, prática, mas é a magicaonline.com.br. Ali tem grandes caras ensinando muita mágica boa para você começar, para você aprender, te leva os caminhos para seguir a profissão. Então, eu costumo dizer que se você quiser aprender mágica, fala, William, eu quero ser mágico. Cara, eu ensino tudo que eu souber e já fiz isso para alguns amigos, né? Mas eu jamais ensino mágica por curiosidade. Se eu faço como você fez, eu não vou ensinar nunca, né? Agora, eu quero me transformar no mágico, quero viver da mágica, eu quero fazer mágica, quero aprender. Eu ensino. Então, eu sou contra a banalização, né? Você sente um preconceito ligado à mágica? Eu sou mágico. Às vezes o cara fala, não, mas Sim, né, como se fosse uma coisa. Como assim? No que você trabalha? Né? Como se fosse um. isso é muito comum, É né? comum. É comum. Mas isso acho que é culpa dos mágicos, né? Porque acho que as pessoas no Brasil, na Espanha já não, porque ela é muito difundida. Mas no Brasil as pessoas não têm parâmetro do que é mágica boa e do que é mágica ruim, o que é a mágica. Então, por não ter parâmetro, se você vê uma música que você gosta, você fala, eu gosto desse estilo, eu gosto de clássico, não gosto de sertanejo, gosto de rock, não gosto disso, não gosto daquilo, porque você sabe, você tem um parâmetro das duas coisas. Então, você vê um filme, você fala, não gosto desse estilo de filme, mas eu gosto desse, eu gosto de Almodóvar, não gosto de, sei lá, de Woody Allen, não sei, Uhum. Spielberg. Mas na mágica não acontece isso, porque a pessoa, por não ter parâmetro, ela não fala não gosto desse mágico. Se ela não vê uma mágica boa, ela fala não gosto de mágica.
né? Uhum. E a mágica no Brasil, ela por muito tempo ela ficou, a minha percepção, desculpem quem não concorda comigo, mas ficou muito estagnada, né? E ficou sempre a mesma coisa, onde a referência é mágica de festa infantil, que é muito legal, mas não é só isso, né? Então os mágicos passaram a fazer as mesmas coisas, todo mundo igual, e isso fez com que muitas vezes se entendesse que a mágica é isso, né? Então, só isso. E não pensa na parte que envolve toda a estrutura que envolve a mágica, né? Todo estudo que se tem, e as pessoas pensam, o mágico tá ali, ganha para fazer 1 hora de mágica, mas não pensa que o mágico trabalha em casa, ou no escritório, ou no seu estúdio, desenvolvendo, treinando, criando, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a mágica é mal vista, não mal vista, mas vista com preconceito por não ter parâmetro, né? Do que mágicos bons e mágicos ruins. E se a pessoa vê um mágico que não agrada, ele vai falar, não gosto de mágica, e não desse mágico. Estava falando da mágica no Brasil, né? Do preconceito e tudo. Mas, hoje em dia, a mágica tá... Eu tô vendo uma transformação na mágica, né? Tivemos um campeão latino-americano agora, o Everton Machado, de Mato Grosso do Sul, e ele ganhou o latino-americano também com o ato dele, e está indo para o Mundial de Mágica agora, né? Que legal. E eu vejo que existe uma transformação, existe uma evolução na mágica, e é isso, eu acho que estamos vivendo uma nova vertente, né, surgindo. Eu espero que o ato do Everton, que o meu ato, mostre para os mágicos outras possibilidades de comunicar mágica. Não a mágica apenas pelo efeito em si, mas tudo que ela pode comunicar, né? A gente trabalha junto e a gente já comunicou tantos assuntos na mágica corporativa, vendendo conceitos, ideias, motivações e coisas assim, mas também olhar pelo lado artístico, de todo o cuidado que se deve ter, cênico, de cenografia, de iluminação, de direção. A gente não pode centralizar tudo, precisamos de ajuda de outras pessoas, de outros meios para comunicar a mágica, como qualquer outra profissão. Ninguém faz uma coisa sozinho, né? Então, acho que a mágica está indo por esse caminho agora, de ser vista com mais apreço, com mais cuidado, mais prumo. Assim. Pessoal, vai ter café, tem o apoio do chocolate da Monjolo, e eu quero presentear o William com esse chocolate maravilhoso. Eu nem gosto de chocolate, né? Obrigado. Obrigadão. Aí. Demais. Que bonito, né? Lindo, lindíssimo. O pessoal em casa vai amar. Se você chegar, dividir, né? se chegar. Mais um grande apoiador é a Rede Basca aqui de Barão. Olha aqui, William, essa tortinha basca que ele já conhece e ama. Nossa. A primeira vez que eu provei foi aqui, né? Inclusive. Foi aqui em casa. Nossa, espetacular, né? Por favor. A Rede Basca, além da torta basca, ela tem Red Velvet, torta mousse de chocolate e torta de nozes. Espetáculo, né? Espetacular. Maravilhoso. Não vai chegar em Jundiaí. Não vai. Não vai. Desculpa. Pessoal, agora estamos no momento receita William Seven Chef. Ele já tá ralando aqui. Cortando. Cortando umas fatias de queijo. Sim. Pra gente colocar no hambúrguer. Será feito um hambúrguer, galera. Vamos fazer um hambúrguer, um X-bacon flambado com abacaxi na cachaça. Que lindo. Que maravilha. Para fazer esse X-bacon, ele é meio... A gente vai fazer a maionese também. Tá. E ele lá o hambúrguer vai ser feito por nós, não é hambúrguer é hambúrguer gourmet, mas ele é bem light. Ou seja, ele é uma mistura. Ele tem um equilíbrio de podreira
com coisa boa. Ótimo. Ficou meio um yin yang, sabe? Tá não ótimo. é, você não levita, mas também não vai pro inferno, sabe? É isso. Bom, para carne de hambúrguer, nós vamos utilizar... Não vamos fazer blend de carnes, é o patinho, que é limpo, magrinho, pá, e funciona muito bem. Uma coisa que eu... O que você quer? Sal de Sal. parrilla. Sal de parrilla. Tenemos acá. Bueníssimo. Que suerte, ¿eh? Que suerte. Que suerte. Boa. Sal de parrilla. Boa. Bom, então nós vamos começar pela parte mais demorada, que é esse flambado de bacon e abacaxi. O William, na verdade, morou na Argentina. Morei algumas vezes na Argentina. Então... eu fui... Tem uma curiosidade para contar, Fala. que pouca gente sabe. Aqui é para falar tudo. Eu fui na Argentina, excursionei, conheço a Argentina de cabo a rabo, por causa disso. De norte a sul, leste a oeste, eu excursionei com um parque de diversões do Orlando Orfei, e tinha a mulher que se transforma em gorila, e eu já fui o macaco da mulher gorila. Já colocou no currículo. Já fui, e depois eu fui o apresentador, né? Da cerimônia. Na Argentina era monga. Não, na Argentina era conga, no Brasil é monga. Enfim, e aí eu conheci já tinha morado na Argentina quando era criança, estudei na Argentina, vou colocar todo bem. Sim. Então, para você que busca mágica na sua empresa, na sua casa, seu condomínio, temos aqui português, inglês, espanhol. Português, inglês e espanhol. É isso aí. Não é verdade? Nossa, meu Deus do céu. Cara, agora... Meu Deus do esse céu. processo demora um pouquinho, não é tão rápido. Porque o abacaxi ele vai soltar... água. Uma aguinha. Essa receita eu aprendi na internet. E nunca fiz. Não, mentira. É muito boa essa receita. Nós vamos... Deixa eu ligar aqui. A gente vai deixar esse bacon dar uma cozinhada aqui junto com o abacaxi. O abacaxi ele vai começar a soltar um suquinho. Isso é um processo já demorado. E vai metade de bacon para metade de abacaxi. Se você colocar 1 quilo de bacon, você põe 1 quilo de abacaxi. Metade. Mas não é o caso, né? Já que a nossa produção aqui tem 8, 9, 10, 11, 15 pessoas. E agora é só esperar ir misturando um pouco. Deixar o bacon vai soltar o óleo, né? Sim. E vai ficar bonito. Joaquim gosta de cozinhar com você? Gosta. Joaquim, para quem não sabe, é o filho do William e da Salma. Joaquim meu amor total, minha fonte de inspiração. O cara é demais. E tem 9 anos, o Joaquim, e ele me ajuda, ele faz. A gente tem um vídeo, só que ele não gosta de mostrar, por isso eu tirei do YouTube. A gente fez um bolo de paçoca para o aniversário dele. Que ele era delícia. pequenininho, a gente fez tipo um programa como a gente está fazendo agora. Muito legal. E ele tá agora fanático por futebol. Futebol, cara. Corintiano roxo, fanático. Mas você não é corintiano? Não sou corintiano. Você é São Paulino? Sou São Paulino, cara. E aí eu falei pra ele que tudo bem, né? Importante ter saúde mesmo. As más influências que ele teve na vida. Mas é isso, ele é... E é legal que eu levei ele para assistir um jogo do Corinthians, lá no Itaquerão, lá. Deve ser uma experiência. Cara, ele ganhou a assinatura do Yuri Alberto. Que legal. Ganhou, cara, a faixa do... Como que chama? Eu não conheço. Futebol não... Cara, esqueci o nome. Do Memphis Depay. Olha só. Mano, não das mãos dele, mas a faixa, né? Sim. Comprei pra ele. E, cara, super fanático pelo Corinthians. E sofredor, sofre, grita pra TV, chora. Que isso. Não sei de onde veio isso.
E a Salma também é São Paulina, né? Como que ele foi ser corintiano? Avô? O avô palmeirense, Mas os como é isso, avós, cara? cara, os amiguinhos ali Falaram. Vai Corinthians, ele da vizinhança topou. topou, gostou, abraçou a causa. E ele achava engraçado, na verdade, que eu era São Paulino, e ele falava, eu sou corintiano. Eu falava, não, você não é corintiano nada, brincava com Para ele. sacanear. E aí ele gostou da ideia, né? Hoje ele é corintiano. Joga futebol, jogador, Jogador. joga todas as quartas e sextas no Corinthians, lá de Jundiaí. E de manhã, à noite, de manhã ele joga no futebol de salão. O cara tá jogando bem, cara. Que legal. Né? Que posição que ele fica? Tem Então, alguma coisa assim? tem, ele gosta de jogar no ataque. Ah, olha só. Mas ele é muito bom zagueiro também. Ele é um cara que, diferente de mim, quando eu jogava bola, eu tinha medo da bola. Né? A bola vinha, Então, e goleiro você não podia ser. não podia ser. Tinha medo de levar bolada. Ele já não, cara. Ele vai, ele... sabe? E é Olha. zagueiro bom, sem fazer falta. Então, às vezes, o professor coloca ele mais atrás, assim e tal, mas ele é bom volante, ele dá uns passes bons, o cara é foda. Que demais. Sou fã do Joaquim. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não fosse mágico, você tinha alguma. Cara, eu já pensei em ser músico. Eu Você já tive toca? banda. Você toca algum Hã? instrumento? Ah, toco. Hoje já não, faz muito tempo Mas que o eu que não você tocou? tocava teclado. Não sabia. Não sabia. Mas Aí eu tocava rock clássico, assim, tipo Steppenwolf, Que Born to Be legal. Wild, Deep Purple, essas coisas. Sim? Uns The Doors, assim. Mas hoje eu já nem lembro muito, não posso dizer, não, Ah, não cara, sabia dessa. pois é. Aí quis ser ator, né? Eu fiz artes cênicas, mas não faculdade. As cênicas, quando você fez em Floripa. Não, fiz no SESI, em Rio Claro, Rio por Claro. 2 anos. Fiz em Floripa, fiz em São Paulo, fui fazendo, né? Onde Sim. tinha. Fez no Sebrae. Fiz pelo Sebrae. Já trabalhei no Sebrae. É, gente. Não no Sebrae, para o Para Sebrae. o Sebrae. Olha E. só, cara. Pois é. E aí, uma coisa que sempre me chamou atenção é a psicologia, né? E agora, depois de 47 anos de vida, Sim. eu estou cursando psicologia. E eu fiquei, não, eu estou muito feliz por isso. Pois é, Você cara, eu sabe estou disso. Pô, super empolgado, estudando com a mesma paixão pela mágica, eu estudo mágica, eu estou estudando psicologia. que legal. Muito E é uma legal. coisa que eu sempre estudei, né, cara? Sempre estudei, Sim. mas autodidata, né? Então, na mágica, além da parte teórica, da psicologia, da técnica, que eu sempre estudei, né? E estudo até hoje, eu, cara, sou autodidata no sentido, cara, eu trabalho muito com eletrônica, né? Motores, arduinos e coisas assim para fazer que ficam invisíveis. A ideia é deixar isso invisível, né? Sim. Para executar mágica. E aí pô, como que faz? Vou, estudo, aprendo, desenvolvo. Aí eu fiz programação de aquela clássica C++, fiz curso de eletrônica, enfim, eu fabrico para mágicos coisinhas, tipo rios, que chama, que são motores que fazem coisas, né? Uhum. Então, isso, autodidata, né? Aprendendo tudo. Sempre gostei de estudar. E agora eu estou estudando para tirar nota de novo. Muito legal. Pô, Muito legal. tô super feliz, cara. Realmente. Tem algum lugar, algum sonho que você fala assim, cara, eu queria muito me apresentar nesse palco aqui, para essa galera? Tem algum lugar que você fala, cara, que eu ainda. Tem. Tem? Tem que me convidaram agora para ir no Mad Castle, lá em Las Vegas. É um castelo mágico.
onde o Dai Vernon, que é o grande mestre da mágica, né, norte-americano, também teórico e excelente mágico, ele morava lá. Morava no castelo. E, enfim, lá também nas Forep que eu ia, fui convidado também lá em Las Vegas, mas aí aconteceu a pandemia. E aí, infelizmente, não deu, acabou passando. Mas um dia eu vou nas 4F. Que legal. Falando da pandemia, né? Sim. Como foi a pandemia para você em termos de trabalho? Como você se virou? O que você fez? Cara, a pandemia foi assustadora em todos os aspectos, né? Para todos. Sim. Mas para mim me afetou diretamente, porque eu tinha ganhado, em 2017 eu ganhei o Prêmio Latino-Americano, em 2018 eu ganhei o quarto no Mundial. Isso me deu possibilidade de convites para ir para México, Las Vegas, nos Estados Unidos, obviamente. A América Latina toda eu já tinha feito, mas vários convites. Uhum. De ir para a Europa também, finalmente. Eu ia lá no circuito espanhol, circuito Sesc. Então, assim, 2020 foi um ano que eu falei para 2019 para 2020, eu falei para Salma em janeiro, né? Eu falei, Salma, vamos tirar umas férias de um mês, porque agora eu vou voar. E agora, cara, eu vou viajar muito. E ia mesmo, estava tudo engatilhado. Sim. Cara, fevereiro de 2019, pandemia. O que é isso? O que vai acontecer? Não, 2020. Não, 2020, fevereiro de 2020. 2020. É. E aí, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer e tal? Os eventos começaram a adiar, depois começaram a cancelar, deixaram de existir. E aí eu passei por momentos onde a gente gastou toda a nossa grana que a gente tinha guardado ao longo dos anos, né? Eu e minha esposa. E aí eu tive que procurar alternativas, né? Como todo artista. E eu trabalhei com o meu sogro de zelador de condomínio. Eu lembro. E aí eu, enfim, trabalhei no condomínio. Acho que aqui já tá bom pra gente flambar já. O que você quer que eu pegue? Pega a cachaça pra mim, por favor, e um isqueiro. Vou pegar um copinho aqui também. Pode pegar o que quiser. Você acende? E aí? É só jogar? Só. Não, Jogar? não joga. Estúpido! que isso, gente? É uma mágica. Cara, agora que eu vi que não tinha nada aqui. É praticamente uma mágica. Que espetáculo. Maravilhoso isso. Agora isso aqui... Cheiro. Agora isso aqui nós vamos deixar descansando um pouco. Bom, e agora a gente vai fazer a maionese. Que é a maionese proteica, assim, para equilibrar, que eu falei, né? Sim. O bacon dá uma engordada na receita, mas essa maionese pode comer sem medo quanto quiser, cara. Ovo, isso aqui é a aguinha que a gente vai acrescentar também depois. 4 ovos. Vamos colocar um pouquinho de cheiro verde aqui, ó. Assim tá bom. No olhômetro mesmo. Aí a gente coloca um pouquinho desse vinagre aqui de maçã da Corde Cultural. Pra quem não sabe, o William também tem habilidades como coqueteleiro. Como que chama? Coqueteleiro? Eu fiz um monte de coisa, né, cara? Eu fiz um monte de curso. Né? Eu fui barman durante um tempo. E eu fiz coquetelaria internacional. Gosto de fazer uns drinks. Isso eu sabia. Agora, do teclado eu não sabia mesmo que você tocou. Pois é, cara. Já tentei tocar baixo também, mas desisti. Já fiz aula de trompete, também desisti, porque não tinha lugar para ensaiar. Meus vizinhos ficavam loucos comigo, né? Eu só podia treinar à noite. Sim. Eles amavam.
Aí eu resolvi não seguir adiante. Então tivemos ovos, vinagre, cheiro verde, Água, água gelada e sem gelo. sim, é gelada. Gelada. Aqui, sabe? Aí. A gente vai colocar aproximadamente meia xícara de água. Só para dar Um gostinho. Isso. Vamos colocar também mostarda. Uma colherinha também, mostarda. E, o que mais? Deixa eu ver, sal. Sal da vaquinha. Pode pegar com a mão mesmo? Pode. Pegar Claro. com uma colherinha. Pega com a mão. Tô com a mão. Salzinho. E o que mais? Só. Agora é só bater. Só bater? Só bater e ser feliz. Olha o barulho. O Bruce acordou. Colocar isso num potinho. Pode ser esse aqui, talvez? Claro. É um outro... Deixa eu ver. Pode ser. Pode ser nesse? Pode. Ou esse aqui, ó. Esse tá molhado? Tá, beleza. Ó. Isso aqui... Deixa eu ver. O que você quer? Aqui, ó. Maionese. Isso aqui, bota no freezer para dar uma... Freezer. Então, na verdade, foi finalizado a maionese, que está aqui. Aqui. Nossa maionese verde, proteica, bonitinha. 4 ovos, azeite, cheiro verde, vinagre e água. E água. Sal. E sal. Preparativo aqui dos pães. O pão australiano. Diretamente da Austrália. 24 horas de viagem até aqui. Pegar uma colherinha. Colherinha. Ótimo. E agora nós vamos passar essa maionese. O quê? E a carne? É crua, assim? Não é. Não, não é. A gente vai fazer. Nós vamos deixar já montadinho aqui. Ah, já deixa. É. Tá brincando. Gente do céu. Então esse é o carro-chefe lá, Jundiaí. Lá da minha casa é. Fica doido, o Joaquim fica maluco quando você Fica. faz. Ele fala que é o melhor hambúrguer do mundo. E é. Espero que sim. E é. A maionese, depois que ela fica gelada, ela dá uma encorpada. Talvez tenha colocado um pouco mais de água, mas funciona, o sabor tá bom. Aí, beleza. E agora vamos para a confecção dos hambúrgueres. Mas a gente ainda vai fazer, então... Cara, o hambúrguer é muito difícil de fazer. Precisa ter uma técnica muito apurada. Milenar, passada de geração a geração. Essa receita... Costumo dizer, um amigo meu, o Bianco, ele conta no show dele, fala, você passar de geração a geração, meu bisavô passou para meu avô passou para meu pai, e meu pai vendeu para mim. Bom, geralmente o hambúrguer se faz com um blend, né? Uma mistura de carnes e tal, para criar um blend X lá. Eu vou fazer só com patinho. O patinho é carne magra e eu descobri que você precisa de uma técnica super apurada que é assim, ó, você pega
e a massa na mão. E pronto. E pronto. E o tempero é um salzinho gostoso, de sal de parrilla. Que coisa linda. Aí a gente coloca, a hora que o sal, a gente coloca Depois. na hora de mandar para chapa. Então aqui eu já posso, quando você falar, eu acender e deixar quente. Tá, já pode, já. Já pode. Cadê o azeite? Onde que eu pus o azeite? O azeite tá aqui. Cara, mas essa parte da pandemia que a gente tava falando, né? Sim. Foi, acredito para você também, né? Que trabalha com Muito, um evento, foi muito assustador de não saber muito ruim o que estava por vir, né? E quanto tempo ia durar. E trabalhando no condomínio, eu aprendi muito, assim, convivendo com pessoas que não... Porque uma coisa, quando o trabalho, eu sempre trabalhei com mágica, né? Já fiz outras coisas na minha vida, já fui barman, já fui confeiteiro, já vendia doces e tal. Mas assim, a minha maior fonte de renda sempre foi a mágica que me deu. Sim. Então, nos shows, quando as pessoas me contratavam como profissional, a relação que eu tinha de ganhar dinheiro era sempre muito divertida a execução. Árduo processo criativo, mas a execução sempre envolveu diversão e sempre um olhar assim, onde as pessoas me tratavam de uma forma... era uma troca assim, eu vou passar aqui, chegou o entretenimento, né? E foi louco eu olhar um outro viés de trabalho, né? Um trabalho mais braçal, que não envolve o processo criativo, né? Uhum. Que foi bom para mim também, foi fascinante de você, aliviante de você não ter que trabalhar com criação, você tem que executar, né? Só. Sim. Por um lado, foi... Nossa, o fogo tá ligado. Posso apagar? Quer que apague? Não, tá. Vai? Tá. Por um lado, pode. E tem aquele fato curioso nosso, falando de pandemia, que você fez um evento no hotel, lembra dessa? E você estava trabalhando como zelador no condomínio. Sim. Podemos falar disso? Poder. Isso foi muito engraçado. Na verdade, a gente fez um show num hotel em Minas. E, na verdade, o William foi, dormiu, bababá, e no dia seguinte ele estava tomando café. Eu e ele no café do hotel. E lá pegando lá o buffet, encontrei um casal desse condomínio. O casal do condomínio. Eles não faziam ideia que eu era mágico, né? Que eu trabalhava. O cara olha e falou, ele olhou assim. O zelador tava... Ele falou, nossa, e era um hotel legal, né? Era. É ainda, né? Sim. Aí, cara, ele ficou olhando, ele olhou pra esposa dele, eles começaram a conversar, o que o zelador tá fazendo aqui, né? Olhou pra mim, assim, o Renato, ó, o zelador. Enfim, foi engraçado isso. Sim. Aí depois ele falou, cara, desculpa perguntar, mas... Você é casado? Que é seu marido? Aí eu falei, eu sou mágico, inclusive você não deve ter ido no show, né? Porque eu fiz evento lá e tal. Ah, a gente não foi mesmo, era você? Era eu. E aí, isso surgiu aí uma ideia, cara, de fazer um livro, não desse episódio específico, que eu nunca fiz, né? Sim. Mas chamado O Porteiro Mágico. Que contasse um pouco isso, né? Sim. Meio infantil, assim. Sim. E falando infantil, você tem a menina... A Menina Gaiola Bicicleta, do Rubem Alves. É uma adaptação do conto do Rubem Alves, né? Menina Gaiola Bicicleta, que eu gosto muito do Rubem Alves, de tudo que ele faz. E foi um processo, chegar até isso foi incrível, porque na pandemia eu tive essa ideia de fazer a Menina Gaiola Bicicleta e eu liguei para o Renato. Renato, tô com uma ideia, fazer tal, a Menina Gaiola Bicicleta. Daí o Renato falou, bacana, tudo. E eu comecei a fazer isso.
E daí eu queria colocar em prática. Não tinha onde ainda. Eu falei, cara, Renato, vamos fazer nas escolas e tal. E aí eu tentei entrar em contato com o Instituto Rubem Alves, que eu não poderia me apropriar da história e fazer, né? Sim. E aí não tive resposta, no contato, não, enfim, não era o que eu tinha, não era o certo e tal. E por incrível o mundo, como acontece as coisas de forma inexplicável, mágico, né? Um professor de teatro meu, Laerte Asnis, grande ator, grande mestre, ele, ele falou, cara, ele tinha feito a adaptação do como é deu um branco, do Rubem Alves, e eles estavam com um projeto de fazer online. E ele falou assim, William, o que você acha de fazer uma adaptação de um conto do Rubem Alves? Eu falei assim, cara, você não vai acreditar, eu tenho isso pronto. Ah, vamos fazer online e tudo, e eu fiz. E a Raquel Alves, filha do Rubem Alves, ficou encantada, né? Ela adorou, enfim, foi muito legal. Ela cedeu os direitos para apresentar essa peça, e inclusive ela é daqui de Campinas, Instituto Rubem Alves aqui de Campinas. Sim. E ela, enfim, falou, olha, você pode fazer quantas você quiser, você faz e depois a gente conversa, né, e tudo. Muito atenciosa, muito maravilhosa, Raquel. E ela cedeu pra gente Os direitos, né? os direitos por 3 anos pra gente fazer A Menina Agora é Bicicleta. E é um espetáculo que é uma história belíssima, né? Tudo Rubem Alves é muito bonito, muito poético, sempre é infantil, mas com uma que deixa os adultos sempre pensando em Sim. reflexão, em pura poesia, né? O Rubem Sim, Alves é sim. maravilhoso. Eu sou muito fã, sempre fui. Bora. Dá pra colocar em cima desse? Calma aí. Ah, é? Não? Não dá nada? Vai. Bom, agora vamos à montagem da criança. Cheiro que tá isso aqui, minha gente. Meu Deus. E cara, para quem quer, enfim, ter uma alimentação fit, faz academia, por exemplo, cara, aqui carboidrato, proteína, um pouquinho menos queijo talvez, se quiser, né, emagrecer. Mas cara, maionese super proteica, é ovo e azeite, e, enfim, cheiro verde. E cara, ser feliz, né? Bora. Agora a gente faz uma lambancinha assim. Não, até o Bruce acordou. Coitado do Bruce. Não tem problema, né? Dar um bacon pra ele, né? Com abacaxi. Esse flambado dá para fazer com uísque também, com outros destilados, né? Não precisa ser com cachaça. É que eu acho que a cachaça dá um docinho a mais nesse agridoce, né? Para comer, né? Manda brasa. E ainda dá pra colocar mais, sabe, antes de morder você passa a maionezinha. A gente vai fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Claro. Ó, vou dar uma esquentada nesse pão na chapa lá. Tá. Volta. Podemos? Podemos. Uau. Ó. Colocar maionese? Sim, como não? Aqui, ó. Na maçanesa? Uma maionecita. Ah, sim. Ah, graças. É. Lindo, tá? Peraí, mais um pouquinho. Nossa. Tchim, né? Impressionante.
Tá bom mesmo, né? Maravilhoso. Esquece, pedaço. Bom, pessoal, gostaria de te agradecer pela presença, pelo papo, por vir até aqui no Vai Ter Café. Foi uma delícia. Vamos degustar e vamos para cima. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. E esse guardanapo aqui, vou fazer um.